Irmãos, então com a ajuda do Senhor, a gente quer pedir aos irmãos que retornem a seus lugares e a gente vai então dar continuidade à ministração da palavra, amém? Já conto com as orações dos irmãos aí, por esse negócio, esse pigarro aqui na garganta que é uma bênção. Estou até esperando vir uma água aí para... Tá chegando aí, para dar uma aliviada aqui. Mas irmãos, então a gente começa para poder continuar pegando a mesma sequência, é o Salmo 44, amém? Oi? Aqui tem água? Onde? Ah, tem mesmo, obrigado. Amém, ó, chegou uma aguinha aqui, Deus abençoe. A gente quer pedir a ajuda aos irmãos que estão ainda lá fora, que estão em pé, para a gente poder dar início aqui, amém? Eu quero orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. Só temos que te agradecer mais uma vez nessa manhã, porque a tua palavra diz que antes nós éramos trevas, agora nós somos luz no Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor mudou a nossa história. Continuamos louvando o teu nome nessa manhã e proclamamos aqui, Senhor, a nossa fraqueza, a nossa limitação, mas agradecemos porque também o Senhor nos traz para ouvir a tua palavra. A tua palavra é a verdade. O Senhor disse: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e são vida. Nós pedimos ao Senhor humildemente que pelo teu Espírito Santo venha comunicar para nós o espírito e a vida da tua palavra nessa manhã. Que o Senhor cinja as nossas mentes, livre-nos de toda a agitação que procede de nós mesmos, nos aquiete na tua presença. Tome esse ambiente nas tuas mãos, repreenda toda a obra das trevas, todo o levante do inimigo, toda a perturbação, em nome de Jesus, e que o Senhor mesmo nos fale conforme a tua vontade. O Senhor conhece a necessidade de cada coração, seja com quem fala e com quem ouve. Precisamos de ti, Senhor. Que o teu nome seja glorificado no meio do teu povo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ó, como a maioria sabe, isso aqui, obrigado pela água, isso aqui é a continuação de um sentimento no Salmo 44, que a gente vem falando aí, acho que umas 4 semanas. Então, no Salmo 44 hoje, eu quero ler só um versículo e, com a ajuda do Senhor, especialmente por causa talvez dos mais novos, ou por causa daqueles que, mesmo sendo um pouco mais velhos, não têm esse fundamento aqui que nós estamos falando, a gente quer acrescentar hoje carne, tendões e pele no esqueleto da semana passada. Com a ajuda do Senhor, a gente quer fazer isso. Então, no Salmo 44, a gente está focalizando aqui, só para conectar, né, com as outras mensagens, nós estamos focalizando aqui no Salmo 44 o fato de Deus fazer o seu povo, a mim e a você, a gente passar por sofrimentos, a gente passar por situações de aperto, de angústia, visando o trabalhar dele na nossa vida. Esse é o nosso foco ao considerar o Salmo 44. Por quê? Porque aqui os irmãos estão louvando ao Senhor, mas de repente eles relatam que estão passando por um sofrimento tremendo, terrível. A gente não vê a causa desse sofrimento, mas o mesmo versículo que a gente vai ler aqui agora, que é o 22, é citado lá em Romanos capítulo 8, verso 36, dizendo: por amor de ti somos entregues à morte. Romanos 8 fala sobre a experiência cristã baseada na vitória de Cristo, e nós falamos que Romanos 8 introduz a ideia do sofrimento. Paulo diz lá
em Romanos 8, se com ele sofremos, também com ele reinaremos. Diga, Wilson. Levantar mais um pouquinho. Você que manda. Se com ele sofremos, também com ele reinaremos. Então, reinar, a gente, se o senhor permitir, o tempo der, se não, a gente não vai apressar nada. Fala na semana que vem o resto. Falar de reino na Bíblia, falar de crente reinar com Cristo, tem a ver com sofrimento, porque reino é recompensa. Reino na Bíblia não é como a salvação, que é de graça. Não, reino é conquistado. Reino é obtido por esforço. Então, quando eu e você, 1 aos Coríntios capítulo 9, quando eu e você entramos na vida cristã, a gente entrou numa corrida. Paulo, quando escreveu 1 aos Coríntios capítulo 9, ele tinha em mente as competições que aconteciam lá no Coliseu de Roma. Então ele falou assim: todo atleta, chamou eu e você de atleta. Todo atleta em tudo se domina. O atleta, eu não sou atleta, mas quem é atleta aqui sabe que você tem uma competição lá da sua modalidade, do atletismo, do karatê, não sei. E está marcada aquela competição lá para tal data. O atleta vai passar aquele período ali de preparação, onde ele vai cuidar de alimentação, de exercício físico, de sono, visando o quê? Quando chegar no dia da prova, da competição, ele está bem preparado para ele ganhar o prêmio. Tem um prêmio envolvido. Paulo está usando essa mesma figura, pelo Espírito Santo, para dizer: aqueles lá, se referindo ao Coliseu, se referindo ao estádio lá de Roma, aqueles se dominam em tudo, se preparam em tudo para ganhar uma coroa corruptível, porque eles ganhavam uma coroa de louro, né? Na televisão, nos livros a gente vê, eles eram coroados com uma coroa de louro. Paulo fala: eles estão correndo ali no estádio, se esforçando para ganhar uma coroa que depois fenece, acaba. Mas nós não, nós estamos lutando por uma coroa incorruptível. Então a Bíblia está dizendo, não foi você que criou essa ideia, nem eu, a Bíblia está afirmando que a vida cristã é uma corrida. E alguém já disse que não é uma corrida de atletismo, onde o que vale é você ser veloz. Não, é maratona. É maratona, onde você vai ali, devagar e sempre, devagar e sempre. E o alvo está ali te esperando. E você não para. O segredo da maratona é perseverança, é ou não é? A pessoa às vezes, quando a gente vê aquela... Não sei se ali é uma maratona, os irmãos até me ajudam. A corrida de São Silvestre, quando dá a largada, aí vai aquele povo, tem aqueles que saem logo na frente, aquela energia, mas o tempo vai passar. Aí daqui a pouco, aquele que saiu naquela velocidade, lá no meio do caminho, o outro que vai só... ele passa aquele que gastou a energia toda na largada, é ou não é? Falei alguma besteira aqui? Então o segredo de maratona é perseverança, é devagar e sempre, é a vida cristã. Olhando firmemente para o autor e aperfeiçoador da nossa fé, Hebreus capítulo 12. Corramos, Hebreus 12, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e aperfeiçoador da nossa fé, que é Jesus. Então, reinar com Cristo tem a ver com recompensa, tem a ver com aquilo que Ele conseguiu trabalhar em nós aqui. Nós falamos na semana passada, quando a gente se converte, entra na vida cristã, nasceu de novo, bebê. Bebê não nasce para ficar bebê a vida toda. Bebê vai crescer. Eu estava olhando Smillen, que diferença para Smillen. Eu vi uma foto de Smillen novinha, não sei aonde.
Agora a gente olha para Smillen, olha o tamanho de Smillen. Deus abençoe. Bebê nasce para continuar crescendo. É a mesma figura. Foi Deus que criou essa figura. Então, nós falamos na semana passada, vamos ler aqui. Aí no Salmo 44, 22, diz assim, ó: mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Só quero ler do Salmo 44 esse versículo aí. Ô irmão, então quer dizer que eu entrei na vida cristã para ser entregue à morte? Para morrer todo dia? Não aguento não, essa morte tá pesado para mim. E aí, irmãos, os irmãos que são mais experimentados nesse assunto sabem que há muito o que falar nesse assunto. A semana passada, nós pegamos ali o que o Senhor fala através de Pedro na sua primeira carta. A gente deve voltar para lá hoje ainda, para lembrar que Pedro fala pelo Espírito Santo de que há uma salvação para nós, que é a salvação da alma. Pedro diz assim, ó, pelo Espírito: essa salvação está prestes a revelar-se no último tempo. Isso quer dizer que nem eu nem você hoje estamos com a nossa alma salva. Aí, para você não se assustar com essa palavra, a gente tem que compreender que o homem, falamos na semana passada, tem aquele versículo clássico, não vou nem ler, 1 Tessalonicenses 5:23. E o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso, diga comigo, espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não está se confundindo, a Bíblia não está falando demais, ela está falando o que ela precisa falar. Nós temos 3 partes no nosso ser. O homem é formado de espírito, alma e corpo. Mesmo que você não saiba cadê o espírito, mas está aí. Deus criou você com espírito humano. Então o Novo Testamento vai dizer que as 3 partes do nosso ser, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, elas precisam ser conservadas íntegras e irrepreensíveis. Quais as 3 partes? O espírito, a alma e o corpo. Vamos ler Gênesis, para a gente poder colocar aqui uma carne, um tendão aqui. Gênesis capítulo 2, verso 7. Acompanhe, por favor, comigo. Vamos tentar percorrer aqui alguns versículos, só para poder dar um fundamento no que a gente estava falando. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Está vendo? Citamos a semana passada. Nesse versículo, na criação do homem, na gênese do homem, nós temos as 3 partes com as quais fomos criados. Então diz que o Senhor formou o homem do pó da terra. Os entendidos em ciência, em medicina, em química, em biologia, sabem que a constituição do nosso corpo é a do barro. O que se encontra no barro se encontra no nosso corpo. Então aqui a Bíblia não está sendo figurada, não, está falando certinho. Formou o homem, porque o homem sem Cristo, sem o Espírito Santo, ele fala assim: a Bíblia fala tudo figurado. Opa, vamos com calma, tem coisa que é literal. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, o barro. Nós somos barro. O Senhor não falou isso à toa, figurativamente, não. É barro. O nosso corpo é barro. Mesma constituição.
Nessa formação feita do pó da terra, o Senhor soprou, só Ele pode fazer isso, só Deus tem a vida. Ele soprou nas narinas, era uma massa informe de barro. O Senhor soprou nas narinas o fôlego de vida, no hebraico, neshama, o espírito humano. É o nosso fôlego de vida. Sem o espírito, a gente não vive. E aí diz que, como alguns irmãos gostam de explicar, quando juntou fôlego de vida com o barro, o pó da terra, aí o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Naquele momento ali foi definida a personalidade de Adão e de cada um de nós, porque alma não é espírito. Alma é alma, espírito é espírito. Alma, nós falamos na semana passada, a alma é o centro da nossa personalidade, dos nossos pensamentos, das nossas decisões. É o que eu sou. Eu sou alma. Eu tenho gosto, tenho preferência, tenho sentimento. Você tem os seus, eu tenho os meus. Nós somos alma vivente. Você se emociona com algumas coisas, eu com outras. Eu não gosto de certas coisas, você gosta, somos diferentes. Alma vivente. Deus não criou linha de produção, todo mundo igualzinho. Então o homem passa a ser alma vivente. É por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está lidando uns com os outros, porque às vezes a gente quer que o outro seja a nossa cópia. Aquilo que eu gosto, ele gosta também. Aí o Senhor já faz para quebrar mesmo. Bota gente do nosso lado que é o oposto da gente. Já começa a obra do quebrantamento. Mas tinha que fazer assim, mas eu não quero fazer. Até na obra de Deus, Paulo fala lá que ele insistiu para Apolo visitar Corinto. Ô Apolo, dê lá uma força, vai lá pregar. Apolo falou assim: de maneira nenhuma eu quero agora, Paulo. E ficou por isso mesmo. Tem negócio de Paulo assim, mas você tem que ir, Apolo. Não tem que ir nada. Apolo é servo de Deus, Paulo também. Paulo, não tem o sentimento de ir lá em Corinto agora. E não foi. Aí Deus já coloca para quebrar mesmo. Vou falar com Apolo para ele ir. Aí chega lá, fala, Apolo não quer ir não. Deixa quieto, é quebrantamento do Senhor mesmo. Deixa lá. Alma vivente. Irmãos, qual era o plano de Deus em Gênesis? Eu vou repetir. Nós estamos falando isso principalmente por causa dos mais novos e por causa daqueles que, mesmo sendo mais velhos, talvez não tenham esse fundamento bem colocado. Os irmãos lembram, aí mesmo em Gênesis, olha o que está escrito aí no capítulo 2, 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus coloca esse homem no jardim do Éden, com espírito, alma e corpo, coloca duas árvores lá. Uma é a árvore da vida e a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E diz, pode comer de todas livremente. Dessa daqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Deus estava ensinando a Adão ali obediência. Obediência. A gente, irmãos, a gente chega às vezes na vida cristã cheio de vontade. A gente acha que a gente chegou e aqui está todo mundo, me servir agora. Adão ali, a primeira coisa que Adão aprendeu com Deus é, tem uma ordem para você. Tem um mandamento para você obedecer. Tem 1.350.000 árvores nesse jardim. De tudo isso, eu só não quero que você coma de uma. Bom. E o que é que nós entendemos? Quando a gente fala assim, nós entendemos, a gente fala no ombro dos homens de Deus que nos pregaram a palavra. A gente entende, irmãos, que o que o Senhor queria, a árvore da vida, como é especial esse nome. Deus queria que Adão, ao Deus dizer, olha a percepção,
ao Deus dizer que tinha duas árvores destacadas ali no Jardim do Éden, e Deus dizer a Adão que não era para comer de uma, era para Adão correndo comer da outra, porque nenhuma das outras árvores se chamava árvore da vida. Aquela árvore ali era a vida de Deus. O homem foi criado com espírito humano, mas se ele comesse da árvore da vida, ele ia receber a vida de Deus. Olhe para você hoje e veja se não é isso que acontece. A gente está separado de Deus. Quando a gente se converte, a gente recebe a vida de Deus no nosso espírito. Era o que Deus queria que acontecesse com Adão no Éden. Só que quando o homem, você está aí no capítulo 2, né? No 3 aí, ó. No 3, verso 6. A mulher, nós já sabemos da história, a mulher é tentada e é convencida pela serpente de que Deus na verdade estava enrolando eles. Deus na verdade estava enganando eles. Não, rapaz, Deus falou isso porque Ele sabe que quando vocês comerem desse fruto, vocês vão se tornar iguais a Ele. Ó, a serpente, ela sempre coloca dúvidas na palavra de Deus. Ela sempre, o inimigo sempre vai querer nos mostrar que Deus é mal intencionado conosco. Deus quer nos fazer sofrer. Deus quer nos fazer perder. Esse é o trabalho do inimigo. Eva já tinha engolido esse argumento. E aí ela se volta para essa árvore proibida e resolve comer. Então é o verso 6 aí, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então naquele momento ali, o homem, ele não come da árvore da vida, ele não recebe a vida de Deus, mas ele come da árvore proibida. E essa árvore tem um nome especial, assim como a árvore da vida também é um nome especial. Porque quando o Senhor chamou essa árvore de árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele estava querendo dizer o seguinte: se você comer, você vai querer viver baseado no seu conhecimento, na sua opinião, na sua decisão. Ou seja, você vai se tornar um ser independente. É isso que o Senhor queria dizer. No dia em que você comer dela, Adão, você vai morrer. Nós até perguntamos semana passada: o homem morreu quando comeu aqui? Morreu ou não morreu? Claro que morreu. O Senhor disse: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem morreu, mas ele morreu de que forma? Aí me acompanhe, por favor, lá no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20, verso 27. Você achou aí? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Você leu aí comigo? O espírito humano, o espírito do homem, que é a mesma palavra lá de fôlego de vida lá em Gênesis, Neshama, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual, o espírito é o mais interior do homem, mas através dessa lâmpada, aqui está dizendo que o Senhor esquadrinha o ser inteiro do homem. O que foi que aconteceu no Éden? Nosso irmão Délcio, ele explica da seguinte maneira: lâmpada, irmãos, é recipiente. Aqui, ó. Estava apagada, agora está acesa. Quando
o homem comeu daquele fruto, o espírito morreu. Apagou, perdeu a comunhão com Deus. Isso é uma pessoa incrédula. Isso era eu e você antes de conhecer Jesus. Espírito apagado, é uma lâmpada apagada, é uma lâmpada sem função. Perdeu a função, porque lâmpada não acende sozinha. Quando o Provérbios 20, 27 diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, significa que o propósito de Deus é colocar a luz dele, a vida dele nessa lâmpada, e através dessa iluminação todo o nosso ser clareado, todo o nosso ser iluminado. Então, quando você se converte, acendeu. Como é que eu sei isso, Luciano? Me acompanhe lá, 2 aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 em diante. Me acompanhe, por favor. Diz assim, ó: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Aí ao versículo 6: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que foi que aconteceu no dia em que eu e você nos convertemos? Você estava ouvindo o Evangelho, o Espírito Santo, irmãos, iluminou seu coração. É espiritual. Você não foi convencido. Olha, eu era, digamos assim, um exemplo, né? Eu era católico, mas agora eu vi que realmente eu devo ser protestante. Não foi convencimento mental. Não. Aqui está dizendo que Deus, assim como aconteceu lá em Gênesis, ó, que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus estava ali pairando por sobre as águas. E aí diz que Deus falou assim, ó: haja luz, e houve luz. Ou seja, você e eu, cada um com a sua experiência, cada um da sua forma, nós estávamos ouvindo a palavra, estávamos ouvindo o Evangelho, e o Espírito Santo brilhou a luz de Deus em nosso coração. Não foi explicação, não é teoria, não é teologia, não, irmãos. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu com Mateus? Mateus estava sentado na coletoria. Jesus falou assim, ó: segue-me. Só bastou uma palavra. Jesus não explicou nada, Jesus não falou nada. Segue-me. Aquele homem foi iluminado pelo Espírito Santo e ele passou a seguir Jesus. Acabou. Então o Espírito era essa lâmpada apagada. Quando você ouviu Efésios capítulo 1, que até a irmã Emília leu aqui no Partido do Pão, Efésios 1 diz assim, ó: depois de terdes ouvido o evangelho da vossa salvação, você foi selado com o Santo Espírito da promessa. Então não teve explicação, não teve lógica. Às vezes nós, eu estou falando isso e aproveitando para dizer o seguinte: às vezes nós queremos pregar o evangelho explicando as coisas para as pessoas aí fora. Não é por explicação que a pessoa se converte. A gente tem que orar para dizer: Senhor, quando eu estiver falando a palavra para meu colega, para meu familiar, para quem quer que seja, o seu Espírito ilumine o espírito dele.
Porque é só isso que faz a pessoa se converter. Não é porque ela foi convencida. Não, porque eu tinha uma religião, mas agora essa religião aqui é melhor. Se ela viver esse processo, ela nunca conheceu Jesus na vida. Porque a nossa conversão é inteiramente espiritual. É o Senhor. Efésios, não vou ler não, mas Efésios 5:8 diz assim, ó: porque antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Por que isso? Porque estava apagada a lâmpada. Então, não tinha conhecimento de Deus. Até sabíamos o que era errado e o que era certo, mesmo sem ter comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus deixou, graças a Deus, mesmo o homem incrédulo, mesmo eu e você, sem ter conhecido Jesus naquela época, mas Deus deixou no homem ainda ativado uma coisa chamada consciência. Isso é Romanos capítulo 2. O homem aí fora, ele sabe quando ele erra, mesmo sem ter o Espírito Santo, porque a consciência, ó, acende a luz vermelha. Ele sabe que ele cometeu um pecado, ele sabe. Só que o espírito dele continua morto. Então ele não corre para o sangue de Jesus, ele não se arrepende, ele não conserta, ele continua no pecado, embora sabendo que está errado. Mas quando nós somos iluminados pelo Senhor, aí aquele órgão, porque o espírito é um órgão, aquela parte do nosso ser que estava apagada, estava lá, mas estava apagada, ela é reativada. Leia comigo Tito, a carta de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, verso 3, é para contextualizar, porque isso aqui é maravilhoso. Tito 3:3 diz assim, ó. Você leu aí? Você achou aí? Não, então vou esperar, vou beber uma aguinha aqui. Tito 3:3 diz assim, ó: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Foi isso que o Senhor fez conosco, nos regenerou. Então, para você não se assustar com essa palavra, uai, mas minha alma não é salva? Não, ainda não. Sua alma está sendo salva, mas você já se tornou um filho de Deus. Seu espírito já foi salvo, já foi regenerado, a lâmpada acendeu. A lâmpada agora recebeu a luz de Deus, a vida de Deus. Então agora você foi trazido à presença de Deus, foi lavado com seu sangue, seus pecados foram perdoados, a vida eterna está garantida. Nós falamos na semana passada, o crente não tem medo de morrer. Por causa da morte, não. O crente tem medo de ele chegar um dia em que Deus precise ceifar ele, sem ele ter completado a carreira, sem ele ter permitido que essa obra de salvação da alma tenha sido completada na vida dele, que é o que acontece muitas vezes. A gente resiste ao trabalho do Senhor, resiste ao trabalho do Espírito Santo, e o Senhor está tentando trabalhar, e aqui nessa vida ele não vai conseguir. Aí por isso que a gente encontra textos na palavra de Deus que nos confundem. Por exemplo, as parábolas de Mateus 25, que vai dizer assim, ó:
lança o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aí a gente desavisado, sem esse fundamento, lê aquilo e diz assim: pronto, Deus vai me lançar no inferno. Eu que sou crente a vida toda, mas quando chega lá, Deus vai me lançar no inferno. A gente pensa que vai perder a salvação. Não, irmão, vai ser disciplinado. Porque a salvação da alma tem a ver com nossa transformação. Porque você chegou na vida cristã, seu espírito foi regenerado, você tem a vida eterna, somos filhos de Deus, aleluia. Mas não terminou a obra aí, não. Não terminou, começou. Deus começa do mais interior, está vendo? A salvação em nós, em mim e em você, começou no espírito, que estava apagado, e no dia que a gente se converteu, a luz de Deus entrou em nós, nos iluminou. Aí agora, aquele Jesus que eu carregava uma cruz no peito, ou que eu tinha uma imagem lá em casa, aí o Espírito Santo mostrou assim: não, meu filho, aqui Jesus quem é? Aí a glória de Deus na face de Cristo. Agora eu vi quem é Jesus agora. Agora meu coração foi iluminado. Aí você se converteu. Porque antigamente para nós Jesus era um homem bom, poderia ser até o Filho de Deus, mas não a ponto de eu ter que me arrepender de meus pecados e vir para a presença dele. Não, é um homem, Filho de Deus, fez um milagre e tal. Eu não sei se ainda existe isso, mas a revista Time, ela publicava a lista, ou publicou, das 100 personalidades mais influentes do século. Está o nome de Jesus lá, do lado de Gandhi, do lado de não sei quem. Pega Jesus e bota tudo no mesmo nível. Mas quando você se converte, o Senhor fala para você assim: ó, Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Inigualável, incomparável ao nosso Senhor, não tem como. Um dia essa terra podre recebeu o nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus que Ele veio aqui. Veio para nos buscar, né? Porque a gente era tudo lixo. Quando o seu coração é iluminado, aí, Jesus, agora eu sei quem é o Senhor. Aquele cego lá de João capítulo 9, ele é curado, ele não sabe quem curou ele. Jesus cura ele, vai embora. Aí tem aquela confusão toda: quem foi que curou você? Era cego de nascença mesmo? Então expulsa do sinédrio, está dando glória a homem. E aí Jesus, quando sabe que ele é expulso lá do sinédrio, encontra ele, aí fala assim: você crê no Filho do Homem? Ele fala assim: quem é, Senhor, para eu poder crer? Aí Jesus fala assim: ó, sou eu que falo contigo. Aí aquele homem fala assim: ô Senhor, eu creio, adoro. Aí baixa e adora Jesus. Só Deus pode ser adorado, irmão. Só Deus. Lá em Apocalipse, quando João baixou para adorar o anjo mandou ele levantar correndo, porque eu não sou Deus, não. Mas a Jesus, aquele homem adorou, porque Jesus é Deus encarnado. E ninguém nessa terra, nesse universo, tem esse título, essa posição. Então nosso espírito foi iluminado. Destaque, o tempo está ali correndo ali. Agora, como eu acho lindo como o irmão Nil fala: eu não gostava da Bíblia, agora eu amo a Bíblia. Eu não gostava dos crentes, agora eu sou crente junto com eles. Eu não gostava das reuniões da igreja, agora eu não vivo sem elas. Oração, fazia uma reza de vez em quando, agora eu vivo em comunhão com meu Deus. A mudança é espiritual. Não foi ninguém que ensinou você a fazer nada, não. Sua vida foi mudada. A lâmpada estava apagada, Jesus foi e acendeu. Então, irmãos, por que a gente está falando isso? E já deu para perceber que não vai dar para concluir. Porque nós falamos, vamos ler isso aqui, ó. João capítulo 4, leia aí comigo. Leia comigo aqui o que o Senhor falou para aquela mulher samaritana. É bem conhecido esse texto. João capítulo 4, verso quanto aí? Verso 23. Leia comigo aí. A gente vai ter que concluir.
e continuar semana que vem, se o Senhor assim permitir. 4:23 do Evangelho de João. Mas, Jesus falando com a mulher samaritana, viu? Mas vem a hora e já chegou. Está vendo? Jesus falou, já chegou essa hora. Que hora? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aí fala assim, ó, Deus é o quê? Deus é espírito. Eu vou continuar lendo o versículo, mas só parando um pouquinho aqui. Se Deus é espírito e eu tenho um espírito, mas a lâmpada está apagada, não tem comunicação com Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus é espírito. Eu também tenho um espírito, fui criado com ele. Mas se a lâmpada estiver apagada, não tem comunicação. Deus fala e eu não escuto. Então o Senhor está dizendo, a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Chegou a hora, mulher, de o Espírito tomar agora a liderança que era para ser dele desde o Éden. O homem era para viver dessa forma, se comunicando com Deus no Espírito, recebendo ali o falar de Deus, recebendo as impressões de Deus, e esse Espírito aceso comunicar esses sentimentos para o resto do seu ser, para a sua alma. A alma é intermediária, a alma está entre o Espírito e o corpo. Então a direção de Deus tem que vir no Espírito. Se o Espírito está apagado, não tem como ter direção. Então a primeira coisa que o Senhor faz na regeneração é colocar a sua vida em nós para poder acender essa lâmpada novamente, que estava apagada por causa da queda, por causa do pecado. Aí nós falamos a semana passada que como isso aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu com Adão e Eva. Como no Éden o Espírito morreu, quem foi que tomou a liderança? Foi a alma. A alma se tornou Nossa Senhora. Então a gente fez questão de ler o versículo de Eva, porque Eva tinha um mandamento ali para não comer aquele fruto, mas ela olhou para o fruto e ela tomou a decisão. Quem foi que decidiu ali? Foi o Espírito? Ali foram as emoções, a vontade e a mente de Eva. Ela olhou o fruto, analisou, concluiu que era bom e disse, vou comer, e comeu. Bom. Ela decidiu, ela fez e está feito. Agora o estrago veio depois. Então nós passamos, irmão, por isso que a alma, a gente vai depois continuar, por isso que a alma precisa ser salva, precisa ser transformada, porque agora eu e você chegamos, começou o prumo, começou agora, chegou para o propósito agora o Espírito está regenerado. Aí a alma olha e diz, rapaz, esse cara estava morto aí, agora está vivo, está querendo me dar direção. É sim, porque no nosso Espírito agora habita a vida de Deus, habita o próprio Espírito de Deus. Então a ordem agora, por isso que a gente vai encontrar alguns versículos no Novo Testamento. Vou ler só um, por causa do tempo. Abra comigo aí no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2. Verso 8. Olha o que diz aí, ó. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Aqui a Bíblia está dizendo que Jesus percebeu o que estava acontecendo pelo Espírito dele, porque o Espírito de Jesus estava ativado, e o Espírito é um órgão, ele tem sentimentos, ele não precisa escutar nada não, ele está em comunhão com Deus, ele sabe do negócio.
Como? É comunicação espiritual. Vamos ler um outro? Eu falei que ia ler só um, não foi? Lucas capítulo 1, verso 46. Esse é para finalizar mesmo. Depois tem outros que a gente lê, se o Senhor permitir. Lucas 1, 46, muito conhecido esse texto, a oração de Maria. Olha o que diz aí, ó. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Verso 46 e 47. Maria, não são todas as traduções que colocam esse verbo alegrou no passado, não. Geralmente esse versículo está mais traduzido: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Mas na revista atualizada, o verbo está no passado. O espírito se alegrou. A alma no presente está engrandecendo ao Senhor, mas o espírito se alegrou no passado. O que é isso aí, irmão? É a ordem de Deus. Veio uma alegria de Deus no espírito do crente. A lâmpada está acesa agora. Então essa alegria passa para a alma recebe aquela alegria e começa a louvar o Senhor. Essa é a ordem correta de Deus. É isso que Ele está trabalhando. Às vezes, a gente está na reunião de partir do pão. Bom exemplo. O Senhor está dando uma direção, o momento, a história da redenção está sendo contada. Nós sabemos, irmão, que a história, o partir do pão é a contação da história da redenção. O Espírito vai contar a história ali. Então por isso que ela começa com a morte, começa com o sofrimento do nosso Senhor, por mais triste que pareça, mas começa com o Calvário. Deus encarnado veio morrer por nós. É assim que começa a reunião do partir do pão. É como os irmãos sempre lembram, a ordem do partir do pão está lá em 1 Coríntios, porque todas as vezes que comeis esse pão, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É da morte até a sua volta. Essa é a história da redenção, e é contada no partir do pão. Aí, às vezes eu e você estamos no partir do pão, e o Senhor está dando uma direção, o momento já passou, já partiu o pão. Quando os irmãos levantam aqui para poder partir o pão, o Senhor está dizendo, já foi ao Calvário. Já foi. Antes estava indo, mas no partir do pão já foi crucificado. Aí a direção agora é o que? Está consumado. Está consumado. Aí o Senhor começa a direcionar para poder falar da ressurreição, da ascensão, da descida do Espírito, tudo que o Senhor nos fez na sua obra de redenção. Aí eu, Luciano, desavisado, com a alma toda emotiva, toda. Aí tem um hino que eu gosto muito, ou já gosto desse hino. Olha a alma. Aí eu chego e puxo o hino no Calvário. Não, esse tá até bom. Aí eu puxo aquele assim, Cristo levou sobre si. Aí eu volto lá para o início da reunião. O Senhor já avançou, irmão. Já avançou. Paulo fala em Coríntios 14, que eu cantarei com o Espírito, mas eu também cantarei com a mente. Você chega atrasado na reunião, é arriscado você já começar a orar, ou você puxar o hino, porque você não está ainda no mover, você não está na corrente ainda, você está chegando. Então se ambiente, chegue, sente e diga, qual é o momento, Senhor, da reunião? É assim. E o contrário também acontece. Você chegou na reunião agora, começou o partir do pão, Jesus ressuscitou. Calma, irmão. Calma. O Senhor está contando a história, mas aquele hino já ressuscitou. Já gosto desse hino. Tem momento para você cantar esse hino. Ou outros que falam da ressurreição, mas a alma tem que estar sujeita ao Espírito. Não é porque eu gosto daquele hino. Quantas vezes você está sentado, vem um sentimento e você fala assim, não, Senhor, esse sentimento é meu, deixa quieto. Mas às vezes você acerta o negócio, né? Você puxa o negócio e está no mover, eita, aí tá bom. Mas o que a Bíblia está ensinando para a gente, irmão, e que a gente vai continuar porque não deu tempo hoje,
é que agora seu espírito está ativado. E o que Deus espera é que nesse espírito, que é onde você tem comunhão com Deus e eu também, a gente receba a direção de Deus para então poder agir. Os irmãos, tem outros versículos, os irmãos percebem aqui, nesse que a gente leu, não está dizendo que Jesus ouviu o que as pessoas falaram, não. Jesus ouviu e reclamou, não ouviu nada, o espírito dele percebeu. É um sentimento. Irmão Ni fala assim, às vezes, eu e você, a gente acorda de manhã com um sentimento de tristeza. Você não soube de nada, não chegou nenhuma notícia para você, mas você acordou com aquela tristeza. Ou então, o contrário, você acordou de manhã com aquela alegria sem explicação. E irmão Ni fala assim, pode ser, irmão, um sentimento comunicado ao corpo de Cristo, pelo Espírito Santo que habita em todos nós. Alguma coisa pode estar acontecendo, de triste ou de alegre, que o Senhor está comunicando a você, mas você não escutou nada. O Espírito percebeu, porque agora a lâmpada está acesa, com a vida de Deus lá dentro, com a energia de Deus lá dentro. Então, é nessa, vou usar um termo mais moderno, é nessa pegada que a gente quer falar sobre salvação da alma, e que não deu tempo de terminar hoje. Vamos orar, 12:00. Mais uma vez, Senhor, entregamos nas Tuas mãos aquilo que falamos e aquilo que ouvimos. Que o Senhor mesmo, que é competente para trabalhar em nós, o Senhor use a Sua palavra conforme a Tua vontade. Nós Te agradecemos por esse privilégio em nome de Jesus. Amém.